A Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que tem como missão e foco ensinar a aprender e enfrentar os desafios da contemporaneidade, sente-se honrada em patrocinar a realização deste vídeo. Meu nome é Antônio Carlos Bramante e sou presidente do Conselho da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. Em 99, quando o professor Marins fez seus 50 anos, um grupo de 20 amigos resolveu dar de presente a ele a uma fundação, com o objetivo de ensinar a aprender. Nosso foco está especialmente na escola pública, com professores, desenvolvendo projetos de grande relevância para a educação formal e não formal. E nessa linha, ultimamente, temos desenvolvido vários documentários. E este é um deles, que é um documentário voltado para a história do esporte de Sorocaba. Desejamos a todos um ótimo aprendizado com esse aspecto tão importante da vida sorocabana, que é a prática esportiva. Eu sou Pedro Roberto Pereira de Souza, presidente do Panato Internacional Distrito Brasil. Estamos aqui nesse projeto que é a história do esporte em Sorocaba, e a grande finalidade, que é dentro dos princípios do Panato Internacional, que é uma entidade aí que tem em mais de 25 países, mas nossa grande bandeira é o resgate da memória esportiva e o fair play. E esse projeto veio muito a calhar para podermos contar a história do esporte de Sorocaba. São personalidades que fizeram a história da cidade, que procuram trazer para todos os aspectos o conhecimento para as crianças, jovens e para relembrar o passado, que foi muito importante em toda essa história. E nós, do Panato Internacional, ficamos muito felizes em poder contribuir com essa história de Sorocaba. Sou Nelson Leme, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. É com imenso prazer que eu venho aqui falar com vocês sobre essa história do esporte de Sorocaba. Sorocaba tem demonstrado uma pujança, uma capacidade de organização de grandes eventos de várias modalidades.
Parabéns, Sorocaba, parabéns a todos que ajudaram, de uma maneira ou outra, a desenvolver o esporte sorocabano. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Fundação Aldino Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul e Colégio Politécnico. Isso é importante para ficar gravado esse momento histórico do esporte sorocabano. Um projeto muito importante e que nos honra muito em participar. Parabéns a todos. A fase que Sorocaba mais se destacou foi de 52 a 61, mais ou menos, a época que eu jogava. E o destaque que eu marquei como importante foi em 57, que o Campeonato Brasileiro, novo no Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino, foi realizado aqui. E tão famoso o nosso time de Sorocaba, que ganhava quase todos os campeonatos, a federação cedeu para nós o Campeonato Brasileiro do Basquete. E um destaque também do mesmo ano foi que Sorocaba foi escolhida para participar do pré-mundial. Nós fomos heptacampeã dos Jogos Abertos, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Foi o máximo em Sorocaba, foi a inauguração desse ginásio, que o prefeito na época era o Roberto Moreira. E um ginásio maravilhoso, que tivemos muitas competições maravilhosas após a inauguração dele. Os Globetrotters foi uma grande atração. Essa daí foi em 1954 e foi uma contagem de 52-22 para os Globetrotters, mas o contra Sorocaba. E principalmente um quadrangular do interior, que eram as melhores equipes da época, dessa geração, que era Guaratinguetá, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Então, é uma coisa que a gente guarda pro resto da vida aí. O Savoia, reconhecido por ilustres historiadores, jornalistas, pesquisadores, é tido como o primeiro clube de futebol do Brasil. Falava-se no Rio Grande, do Rio Grande do Sul, da cidade do mesmo nome, falava-se na Ponte Preta, mas, na verdade, ficou comprovado através de um antigo envelope e pelo livro do Papa dos cronistas esportivos, Tomás Mazzoni, que fez sua carreira todinha na Gazeta Esportiva. Então, ele escreveu um livro sobre a história do futebol no Brasil. E lá está consagrado que o Savoia foi fundado em 1º de janeiro de 1900. O Rio Grande em julho de 1900 e a Ponte Preta em agosto do mesmo ano. Então, eram jogadores extraordinários no primeiro nível do futebol do Brasil. Então, no 61, o São Bento emprestou o Ferrari e Salvador, que vieram lá do São Paulo, emprestada. E nós, naqueles jogos que faziam no campeonato, lá, a gente via os jogadores lá, convidava para vir para cá. E nós trouxemos o Renato de Francisco para cá. E o time de São Bento ali praticamente era tudo daqui. Jogou acho que uns 3 anos junto, antes, 3 anos junto. Daí que foi a final para jogar lá no Pacaembu. Aí, Pacaembu, fizemos 1-0. Aí o América empatou. Aí, no segundo tempo, o Cabralzinho machucou. E como aquele tempo não fazia troca, o Cabral foi lá no ponto esquerdo e eu vim para o meia. Daí, conseguimos passar a bola para o nosso artilheiro, que a gente jogava em função dele, né? Que a gente jogava no pé esquerdo dele para ele fazer gol.
Aí os caras falavam, pô, mas não joga do outro lado. Não, joga no picolé lá. Joga no pé esquerdo dele que é gol. Aí eu joguei lá no pé esquerdo dele, daí ele fez o gol e ganhamos na prorrogação. Agora, a coisa mais gostosa que teve de todo esse tempo que eu joguei lá na seleção era jogar junto com o Rei. Criou-se um clima na cidade, e na minha opinião foi muito mais da mídia local do que da cidade. Porque quando o João Caracante e o Pedro de Souza anunciaram aí a entrada do Clube Atlético de Sorocaba no futebol profissional, realmente criou-se uma rivalidade grande, muito grande, e eu acho que foi benéfica para os dois. Acho que faltava isso para o São Bento, sabe? Você tem um rival, no caso, né? E você fala, bom, quero ser melhor que ele, quero fazer uma melhor campanha, quero montar um time mais forte, e isso realmente aconteceu. E hoje nós temos aí o Atlético Sorocaba com uma estrutura lá invejável, um centro de treinamento que inclusive foi sede de treinamento da equipe da seleção da Argélia na Copa do Brasil em 2014. E a atividade hoje se resume a isso, né? A primeira transmissão do Cruzeirão em rádio, como tinha um programa musical na rádio, das 2 da tarde até 7 da noite, 5 horas, eu punha tudo que eu gravava do esporte. Cruzeirão, Varziano, eu colocava tudo ali e misturava com música, vinha cantor, era uma farra, quer dizer, eu fazia uma anarquia no rádio, uma coisa que dava a impressão que eu estava adivinhando o futuro do rádio. Aí nasceu a primeira enorme experiência, que até hoje é um assunto, podemos dizer, não só de Sorocaba, como nacional, como sempre tem essa foto estampada por aí pelo mundo, através da internet. Entrevista ao Pelé. E nesse dia, a Cacique fez várias flâmulas para distribuir naquela época para as escolas, e eu peguei aquelas flâmulas, eu vou distribuir lá no Humberto Reale. E a primeira pessoa que recebeu essa flama foi o senhor Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé. Esse foi um marco da minha vida e que vale até hoje. E que as nossas escolas continuem ensinando o esporte para as crianças, que é a melhor matéria que possa ter uma cidade. Esporte faz amigos. A gente está sempre lembrando os tempos maravilhosos, né? Eu, pela parte do voleibol, né, posso dizer com muita propriedade que foram anos maravilhosos. Sorocaba pôde viver, a comunidade pôde assistir jogos maravilhosos, pessoas importantes de seleção brasileira que estavam presentes, participando aqui, vestindo a camisa de Sorocaba. Então, eu acho que os anos 90 no voleibol foram inesquecíveis. Essa camisa, ela é do Mundial de Clubes, né? Que foi o título mais importante que a Nestlé conquistou aqui, representando Sorocaba. Essa competição aconteceu em Osasco, e fomos campeãs, né? Então isso aconteceu em 1994, e a final foi contra uma equipe da Itália, fortíssima na época, e sagramos campeãs, né, vestindo a camisa. Teve muitas partidas inesquecíveis, né? Mas eu acho que a gente tem que citar o campeonato 95-96, né? Que a Leite Moça ela ganhou invicta a Superliga, que é uma competição muito difícil, né? Nós participamos com 26 jogos e foram 26 vitórias, né? Então, hoje nenhuma equipe ainda atingiu esse feito. E eu acho que a última partida que foi contra a final, né? Contra o BCN, que perdíamos de 2-0 lá no Guarujá e viramos 3-2. Foi uma partida inesquecível, porque todo o grupo se doou ao máximo, né, para a gente conseguir reverter até esse resultado que estava negativo e coroar, né, um trabalho com uma medalha de ouro, né, mais uma vez, né, que daí seria o bicampeonato. Então, acho que fica na memória.
Eu tenho, assim, como referência, as minhas irmãs mais velhas estudaram no Estadão e tinha o professor Amaral, que começou a fazer uma bela equipe lá, que inclusive o Bramante fez parte aí, nosso companheiro, né? Mas eu comecei no Antônio Padilha com o professor Peixe, que é um discípulo também do Amaral, que o Amaral parece que largou a seleção brasileira, a seleção sorocabana, para o Peixe, né? E não tinha quadra, a gente foi treinar, aprender a dar peixinho. Então, depois de dar peixinho naquele asfalto, cheio de pedrinha, raspar tudo, a gente perdeu o medo de dar peixinho nas quadras que tinham aí por aí. Eu não sou da área de educação física, mas eu admiro muito os professores de educação física e acho fundamental a disciplina, ensinar a confiança para as pessoas com movimentos e deslocamentos. É fundamental a educação física na escola. Colégio Estadual, entendeu? Professor Júlio Amaral, que era o maior incentivador de vôlei aqui de Sorocaba, entendeu? Depois joguei com o Peixe, né? Mas o início mesmo foi no Estadão. Depois no Além Ponte tinha o Aquiles de Almeida e outras escolas aqui nos bairros, né? Veio os jogos regionais, entendeu? E os jogos regionais, Tietê sempre ganhava as disputas. Daí nós conseguimos, uma ocasião, quando os Jogos Abertos, os Jogos Regionais foram realizados em Sorocaba, nós trouxemos 2 jogadores de Tietê, Zezé Foltran e Totó. Nós enfraquecemos o time deles e o nosso cresceu, quando nós fomos campeões dos Jogos Regionais. Eu sou da primeira turma de Educação Física e da primeira turma de Agrimensura de Sorocaba. A Educação Física, quando chegava nos Jogos Universitários, a medicina papava tudo, né? Mas o pessoal de Educação Física, todo o pessoal que era vindo do esporte, que a maioria já fez Educação Física, até porque gostava mesmo, né? De fato, foi uma luta, né? Porque sabe que tudo gira em torno dos filhos da gente, né? O Ricardo começou, nós tínhamos um programa que o Góes, aquele radialista na TV Cultura, passava todo domingo de manhã o bicicross. Ele tinha esse esporte. E em 1986 nós conseguimos construir e inaugurar essa pista dia 11 de novembro de 1986. A gente tem tantas memórias, né? Tanta coisa boa, tantos motivos que marcou, mas eu acredito que o Campeonato Pan-Americano que foi realizado aqui em Sorocaba, onde nós fizemos uma competição exemplar. Primeiro o título internacional que nós tivemos foi com o Alarcon, título campeão mundial. Depois tivemos o Diego Tosta Machado. E depois tivemos com as nossas 2 meninas, né? A Bianca Quinalha e a Maiara, que foram bicampeãs mundiais. E agora, recentemente, em 2018 ou 2019, nós tivemos o Dariba, que também foi bicampeão mundial. Esses são os títulos importantes que Sorocaba tem. Fui convidando para nadar na travessia de Sorocaba, não sei se era aniversário. Naquele tempo, eu tinha 14 anos naquele tempo, 14 para 15 anos. E eu aceitei. Dava 5.500 metros. O rio era limpo. Foi um dia muito interessante, porque a população estava toda na ponte, o final era na ponte. Essas competições eram um convite para as famílias sorocabanas ir assistir às competições, porque em cima tinha que nem um tablado assim, onde toda a família ficava torcendo para os seus filhos, para os seus conhecidos. Mas a gente era menino, era tudo meninada, né? Não tinha equipe feminina, viu? Depois que começou a aparecer
Aí mudou o esquema, já apareceu a piscina do SESI, a Aquaplay, a CM. Aí então nós perdemos um pouquinho o contato dos antigos, os antigos nadadores. Eu acredito que vocês também devam conhecer o Lorival, né? Foi ganhador de maratona do estado. Ele residiu aqui, ficou um determinado tempo aqui em Sorocaba. E para conhecimento também, o local de treinamento nosso sempre foi, quando eu cheguei, e aqueles que vieram que antes de mim, o Centro Esportivo da Vila Gabriel. A Roseli foi campeã da São Silvestre, não sei se vocês se recordam, não vou me recordar o ano, mas é uma pessoa que também passou por aqui, foi treinada pelo professor Miguel. E o outro nome que ainda está aqui em Sorocaba, que é a Soraya Teles, né? Recordista sul-americana, né? Que são nomes que marcantes aqui da cidade. Tem o Bruno chegou a ser campeão brasileiro sul-americano nos 100, 200 metros. Foi o que mais se aproximou, foi um atleta, que talvez poucos sabem, que mais se aproximou da marca do Robson Caetano, que até hoje no 100 a marca é dele, que é de 10 segundos, né? Falou em atletismo, professor Miguel Pereira da Silva, entendeu? Sabe muito, está entre os melhores do Brasil, tá? Então aproveito a oportunidade para agradecer ele, né? Os profissionais de educação física das escolas, né, eram muito engajados, entendeu? Em desenvolver aquelas atividades na escola que onde ia aparecendo os talentos, né? E os talentos iam direcionados para o basquete, para o vôlei, para o atletismo, para o salão, né? Então tinha muito isso. E eu sinto um pouco dessa falta hoje. E é o que a gente tem que estar com essa fala e buscar aí políticas para cada vez mais, né, colocar o esporte, a atividade física, né, a qualidade de vida aí na mente das pessoas. O clube foi fundado, então, em 1935, em novembro, né? E fundador, parece que foi o senhor Duílio Berti, né? Mas outras pessoas, assim, importantes da cidade. Edmundo Vale, tem a pracinha lá, até ali no começo da General Osório ali. Então, essas pessoas começaram o clube. Na década de 60, 70, nós não tínhamos muitos esses canais que temos hoje, né? Internet, assim por diante. E hoje você vê um intercâmbio de jogadores de xadrez no mundo inteiro. O mundo inteiro. Você pode jogar com um jogador lá da Rússia. O xadrez já estava sendo popularizado. Então, com esses canais, realmente popularizou. E em 62, o São Bento alcançou a Série A, ganhando do América na terceiro jogo. Empate primeiro 0-0 em Rio Preto, 1-1 aqui no Humberto Reale e 2-1 na prorrogação lá no Pacaembu. Era um time que jogava 4, 5 anos, ou 10 anos, hein? Hoje não, hoje 3 meses eles vão embora, vão para o Norte, Nordeste, vão jogar em quinto ponto outros lugares. O São Bento anteriormente, em 62, 63, tinha um timaço de futebol. 65, 64, chegou a ganhar do 3-2 do Santos com Pelé e companhia. Dorval, Mengoba, Coutinho, Pelé e Pepe, e o São Bento ganhou do Santos aqui em Humberto Reale. E o Clube Atlético Pinheiros foi o primeiro campeão brasileiro de Sorocaba. E em 60, o falecido vereador Toninho Pinto fez uma lei, um projeto de lei, na realidade, a prefeitura aprovou, assumindo o pagamento dos árbitros. Aí formou-se Varzeno. Varzeno começou em 60, na oficial em 60. Final dos anos 50, mais ou menos, para promover o esporte em Sorocaba, eu não me lembro se foi a prefeitura
que deu para cada jornal, Diário, Cruzeiro, na Folha, tudo, escolher um esporte para poder ela, digamos, dirigir, teoricamente. E coube o Cruzeiro do Sul, a Fundação Boninho do Amaral, escolheu o futebol de salão. A gente sabe da tradição do Cruzeirão. Eu, desde moleque, escuto falar, tentei vir jogar. No começo da minha carreira, acho que cheguei a jogar uma partida, mas desde moleque já os clubes ficavam de olho, né? Mas a gente sabe o tamanho que é esse campeonato, a repercussão que ele tem, e a gente fica feliz de nesse ano estar podendo permanecer na cidade. Com certeza o público do Cruzeirão e até os atletas serão nossos torcedores nos jogos, né? Então é importante ter essa ligação direta com eles. Eu tenho certeza que assim como o Cruzeirão vai ser um sucesso, a nossa caminhada aqui dentro de Sorocaba também vai ser. Nós tivemos projetos de atividade esportiva na área escolar, que eu reputei como uma das coisas básicas para a formação, e a educação física, na época, voltava para esse aspecto. A cidade, como um todo, passasse a valorizar a prática de uma atividade física, né? Eu acredito, eu não se distanciando, mas tendo a exata noção da diferença entre o esporte como esporte elite, de rendimento, e o esporte ou uma atividade física como era a caminhada, como algo que valia a pena para a saúde física e mental da população. E o prefeito foi lá, porque reunia todos os grupos, né, para fazer esse encerramento do ano, e o prefeito foi, Vitor Lípio, para participar desse encerramento. E encerrada a participação dele, ele convocou Cetinho Matiello para ir para uma reunião, né, que ia ter, e daqui a pouco volta o Cetinho e fala, dado ele quer que você vá participar dessa reunião. Aí eu fiquei sabendo que era a reunião do Pedala Sorocaba. O que existia em Sorocaba, lá nos primórdios, era basicamente a Comissão Central de Esportes, que era uma estrutura estadual, né? Ela era municipal, mas gerida por uma lei estadual. E depois a prefeitura criou uma diretoria de esportes. A Associação Cristã do Moço, ela tem uma participação assim, muito ativa dentro da área de educação física e também nos esportes. Tanto é que nós temos 3 modalidades aí, olímpicas, quer dizer, 2 na verdade, né? Que uma ainda não é, que é o futsal. Mas o basquete, o voleibol, que foram criados dentro de ACMs, né? O basquete e o voleibol nos Estados Unidos e o futebol do salão da época, que hoje chamamos de futsal, foi criado no Uruguai, na ACM do Uruguai. A ACM foi fundada em Sorocaba no ano de 1954. Né? E, por exemplo, as aulas de calistenia, mas ela funcionava no Colégio Salesiano São José. Ali, todas as aulas teóricas eram ali, e as aulas práticas nós tínhamos, eram em vários locais. Para mim era difícil, porque eu não conhecia muito bem a cidade, mas a gente tinha aula no Jardim Simos, Centro Esportivo, a gente tinha aulas no Humberto Real, a gente tinha aula no Automóvel Clube, onde hoje é a ACM Jardim de São Paulo. E, principalmente, a natação, que era no SESI, uma noite muito fria. A ACM disponibilizava a quadra que era embaixo das bandeiras, isso eu não conheci, mas sei da história, onde o time treinava no domingo à tarde, né? E esse time foi campeão do Cruzeirão. Mais recente, sim, já agora na gestão do professor Cirino, que é o atual secretário-geral, foi oferecida essa parceria e o CM fez essa parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Esportes, e por um bom tempo a equipe de voleibol estava sob o comando da CM. Nós levamos quase 50 anos, né? Foi o primeiro técnico que o SESI contratou, aqui em Sorocaba. O SESI ainda estava piscando, nem inaugurado não tinha sido ainda, né? Aí fui lá conversar com o doutor Armando, falou, em linhas gerais, ele falou, esquerdinha, você não precisa falar nada, o Cláudio mandou, o Zé aqui mandou, então passa no pessoal lá e
já faz a admissão sua. Foram contratando os outros, excelentes professores de Sorocaba, por exemplo. Aquele tempo o Sérgio fazia mais o futebol que chamava atenção. E reunia aí 60 equipes representando as indústrias, vinha a região inteira. E eu acompanhava porque aquele negócio, abria o campo do Estrada, a gente ia. Quero saber quem vai jogar, né? Então, eram os campeonatos, vou falar para vocês. Naquele tempo, o Fortaleza representava Cianê, Santa Rosália. Tinha o time do Scarpa, que era do Mildes Antunes, que prestigiava bastante. O próprio Votorantim, Sorocaba, Votorantim ainda pertencia a Sorocaba. Votorantim ia com Votocel, Votorã. Era uma briga de gente grande. O Estrada, inclusive, era um dos, vamos dizer, 5 ou 6 sempre finalistas. Quem se empenhava muito também era Fortaleza, entrava sempre com um time bom. Em 56 o Estrada era amador, mas estava trabalhando na federação para encaixar o Estrada na segunda divisão, que o São Bento já fazia parte. O São Bento entrou em 53, se não me engano. Fizeram a faculdade aqui, né? Com um monte de professores formados. E eu também aproveitei e entrei na faculdade, entrei na segunda turma. Então aí também, imagina ter um aumento de 50% só porque você entrou na faculdade. Né? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi trabalhar no SESI. Primeiro na Sorocabana, que meu pai me colocou lá, eu ia fazer 16 anos. E depois trabalhar no SESI. Olá, eu sou a Vânia Hernandes, fiz parte da equipe aqui de Sorocaba durante 2 anos, iniciando Costeca Sedox, depois futuramente Leite Moça. O título mundial de clubes que ainda foi com o Costeca Sedox, que era um campeonato fortíssimo. Aquele clima tenso e aquela torcida nossa fantástica, maravilhosa, empurrou o time para frente, nós ganhamos o jogo de mais de 11 pontos, então foram momentos inesquecíveis, todos aqui foram. Sou a Vânia Hernandes, atleta do basquetebol, vim para Sorocaba em 86 junto com Hortência, quando o Sr. Benedito Palhato formou um timaço do basquetebol feminino. Então, grandes alegrias, grandes memórias, é um tempo que a gente não esquece jamais e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe de Sorocaba do basquetebol feminino. Eu era criança, tinha mudado lá no bairro, assisti a construção todinha do ginásio de esportes. Inaugurou em outubro de 50. Durante a construção estava o Padre Pieroni e que estava trabalhando com a picareta mesmo lá. Quem que você lembra que ajudava? Ajudava? Você falou. O Moreira, Padre André Pieroni, o Otto Veineto, mas os empresários iam lá e ajudaram a bater aquele picareta lá, trabalhavam. O ginásio não foi só usado para o basquete, mas os eventos que teve no ginásio foi maravilhoso. Eu tenho uma relação de emoção muito forte com Sorocaba. Praticamente o basquete era o esporte da cidade. A gente lotava, superlotava o ginásio em todos os jogos. A gente retribuiu trazendo muitos títulos. E a cidade retribuiu, abraçando a nossa equipe, sempre com muito carinho e prestigiando a todas as jogadoras. Muito obrigada, Sorocaba. A Fundação LAN, através de seu Conselho Superior e Diretoria Executiva, agradece a todas as pessoas e instituições que possibilitaram e participam dessa gratificante missão de ensinar a aprender.